planeta Terra ainda é 10% coberto de gelo e neve. São os grandes mantos de gelo da Antártica e da Groenlândia, as geleiras em todas as regiões montanhosas, o mar congelado ao redor do continente antártico, no Ártico, no Oceano Ártico. Tudo isso forma o que nós chamamos em conjunto a criosfera, que inclusive inclui solo com gelo, principalmente no hemisfério norte. O aspecto essencial que nós temos que entender é que essa massa de gelo toda tem um forte papel no sistema ambiental do planeta Terra. É um dos grandes geradores da circulação atmosférica e oceânica. Mas o mais interessante é que 90% do volume de gelo do planeta Terra está em um continente só, a Antártica. Lá nós vamos ter cerca de 13,6 milhões de quilômetros quadrados de gelo, que inclusive com um volume de 28 milhões de quilômetros cúbicos. É um número que não entra nem na minha mente. Como é que nós podemos traduzir isso? Bom, basta lembrar que se nós trouxéssemos todo o gelo da Antártica para o Brasil, o país todo seria coberto com gelo com espessura média de 3 quilômetros. Ártico e Antártica, duas regiões polares que muitos no Brasil pensam que são muito similares. Na verdade, são dois polos à parte. As regiões polares são bastante diferenciadas em termos da sua cobertura de gelo, dos seus organismos vivos, da sua disposição climática. A Antártica é um continente basicamente coberto totalmente por gelo e circundado por um oceano. Esse oceano, inclusive, também tem gelo durante o inverno, chega a cobrir mais de 20 milhões de quilômetros quadrados. Já o Ártico é um oceano que tem também um mar congelado, que também vai oscilar entre inverno e verão, e o único lugar que nós vamos ter algo similar ao continente antártico é na Groenlândia, mesmo assim com uma dimensão muito menor. O interessante, se nós examinarmos a massa de gelo do planeta, é que é bastante diferenciada, de diferentes origens. As geleiras nada mais são de locais onde a neve que cai ao longo do ano é maior do que a neve que derrete. Muitas vezes essa neve vai acumular através dos tempos e vai virar gelo, o gelo de geleira. O gelo pode ter qualquer espessura, entre 100 e 200 metros até quase 5 quilômetros no interior da Antártica, formando o grande manto de gelo da Antártica ou, similarmente, o manto de gelo da Groenlândia. O que está dentro de um manto de gelo, na superfície? Vocês têm que imaginar um lugar 1,6 vezes maior do que o Brasil, frio, onde as temperaturas facilmente caem a menos 40, menos 50 durante o verão. Como imaginar a Antártica e o manto de gelo da Antártica? Ao longo de milhões de anos, a neve continuamente acumulou no continente, hoje cobrindo uma região de quase 14 milhões de quilômetros quadrados, com uma espessura média de gelo de 2 quilômetros. Muito frio, muito mais frio do que da periferia da região. Só para dar um exemplo, enquanto na Estação Antártica Comandante Ferraz, a temperatura média é ao redor de 3 graus negativos, no interior da Antártica, facilmente, a média cai a menos 50, menos 55 graus. Nós tivemos, inclusive, lugares com temperaturas abaixo de 80 graus centígrados. Quando nós estamos lá, isolados, acampados, no meio do gelo, nós temos uma paisagem insólita. Um lugar deserto, por milhares de quilômetros, sem viva alma, que cai muito pouca neve. Aliás, algumas partes da Antártica cai menos água do que o Saara, só que, claro, no estado sólido. Um silêncio total, porque, contrário do que muitas vezes se divulga, o interior da Antártica não existe vida
nenhuma. A vida na Antártica é no seu oceano, ao redor do continente propriamente dito. Mas mesmo nesse oceano, grande parte dele é coberto de gelo. Só que um gelo diferente, que não foi formado pela precipitação de neve, sim pelo congelamento da água do mar. E mais interessante é saber que ali ocorre o fenômeno sazonal de maior variação em todo o planeta Terra, que é a variação na extensão do mar congelado. Vai de 2 milhões de quilômetros quadrados a até 20 milhões de quilômetros quadrados entre o verão e o inverno. É ali que os navios vão navegar. Então, nesse mar que congela e descongela, que os navios quebra-gelos vão poder navegar ao longo do ano. Trabalhar dentro do continente exige treinamento, disciplina e principalmente uma grande paciência para os limites dados pela natureza.